Então a gente vai ver que esse fenômeno que é o turismo, ele de alguma maneira vai recobrir o mundo todo, né? Hoje em dia, com a globalização, eu tenho esses diferentes destinos aqui procurando se colocar enquanto palco, né, para a prática de visitantes e acolher e essa vontade de acolher visitantes, né? Enfim, essa imagem aqui, né, é como se fosse um mapa mundi com o símbolo turístico de cada país, né, o slogan que cada país utiliza, né? É bacana de dar uma olhadinha aqui a Austrália, essa questão do bumerangue limitado, Uruguai natural, né, como se fosse uma taça de vinho aqui também, um sol, um mar. O Brasil sensacional, né, que é o slogan do nosso país, que tem a ver com essa diversidade, essas diferentes cores aqui, né, Estados Unidos, México, enfim, né, tá aí. Tá, mas então esse daqui é o nosso preâmbulo, né, para entender justamente quanto o turismo enquanto um fenômeno internacional, né? Um exemplo disso é a análise desse indicador aqui, que são as chegadas internacionais. Então, a partir dessas definições que a gente estava estudando, né, eu consigo fazer a coleta desse indicador, que é o indicador de chegadas internacionais. O que são as chegadas internacionais? Né? Cada vez que um estrangeiro chega em um país, né, atravessa a fronteira, se conta como se ele fosse uma chegada, né, nessa condição de visitantes, né, de turistas. Diferente, por exemplo, do pessoal que mora na fronteira. Né? Enfim, então cada vez que a pessoa entra num país é uma chegada. Né? O que pode fazer com que eu tenha a mesma pessoa, se viaja em diferentes épocas do ano, ela vai contar mais de uma chegada. Né? Mas enfim, então esse gráfico aqui ele vai nos mostrar essa variação ao longo do tempo, né? E a gente vê assim nos anos 50 o quanto era e o quanto isso se ampliou, né, até 2018, né, vai aqui esse momento então da casa ali dos poucos milhões, né, para hoje em dia eu tenho um movimento que é superior a 1 bilhão de chegadas por ano, né, pelo menos até 2018. Agora as coisas mudaram um pouco, né? E, e o que a gente nota, né, é que essa expansão começou na Europa, né? Então, principalmente ali pelos anos 70, que teve, 60 e 70, né, teve esse pico até aqui, né, que é o período do pós-guerra, justamente, e do desenvolvimento de alguns meios de transporte importantes, como a popularização do automóvel, a própria invenção do avião a jato, né, que contribui para esse pico. Depois, nos anos 70, eu tive a crise do petróleo, que fez com que, né, desse essa certa estagnada, né, e, enfim, a coisa voltou, tá? Bom, eu tenho um outro campo, né, em que o turismo é importante, que são as Américas, aqui principalmente aqui conta todo o continente, né, mas também tem a América do Norte até Terra do Fogo, lá no Chile, né? E em relação à Ásia e o Pacífico, né, que é, enfim, aquela região lá, Japão, China, Austrália também, né? A gente vê esse pico bastante forte aqui a partir dos anos 2000, né, com um crescimento do turismo nesses países, né, que é a área de maior expansão em relação ao turismo atualmente, né? E depois aqui o Oriente Médio e a África, né? Enfim, com um grau menor de visitantes, mas com uma expansão também, né? Então a gente nota que o turismo expandiu primeiro na Europa, né? O que vai indicar que são destinos mais ou menos maduros, assim, né? Ou seja, não tem muito mais para onde crescer, né? E o crescimento do turismo internacional hoje em dia se dá principalmente, né, nessa região aqui da Ásia e Pacífico e no Oriente Médio e na África, né? O Oriente Médio principalmente por ser essa conexão, né, entre a Ásia e a Europa e a América, né? Enfim. Então aqui a gente vê o turismo como um vetor de globalização, né? Ou seja, cada vez mais pessoas estão nessa condição de turistas, de alguma maneira um modo de vida comum, esse projeto de consumo dos locais turísticos, a gente vê naquele mapa ali como vários países se colocam enquanto uma destinação. Né? Também o turismo acaba sendo uma fonte de afirmação identitária, de posicionamento no mundo. Né? Alguns países usam isso como um recurso de política, né? De soft power, para exercer influência sobre outros. Eu tenho toda essa questão dos investimentos internacionais, de uma integração do capitalismo global a partir do turismo. Né? E a visibilidade que o turismo assume, ele também é um certo termômetro, né, das relações políticas entre os estados. Então, quando alguma coisa
vai mal, digamos assim, o turismo é uma das primeiras áreas que acaba sofrendo nesse sentido, né? Se a gente tem o caso aqui dos próprios ataques terroristas, né? Por exemplo, o Egito, que tinha uma visitação bastante forte depois com o ataque terrorista do avião russo aquele, a Primavera Árabe, enfim, uma série de fatos acabou declinando, ou o próprio coronavírus, né? O quanto isso está informando assim a relação dos países que podem, enfim, brasileiros não podem entrar no local, estrangeiros podem, como é que fica essa relação, né? E por um lado também essa noção do turismo como um instrumento de paz entre os diferentes países e prosperidade, mas também tem uma outra reverso da moeda, né, que muitos percebem como uma forma de neocolonialismo, no certo sentido que tu vai vincular a economia de um país a de outro, né? Se a gente pensa assim, por exemplo, um caso onde isso é muito forte, é nessa região do Caribe, aqui, né, por exemplo, no México, essa foto, mas de ter esse vínculo muito grande com os Estados Unidos, né? Então a economia fica completamente dependente do turismo em relação a isso, né? E enfim, a gente vai ver isso com mais calma mais pro final da disciplina lá, né? Quando a gente discutir os efeitos econômicos, os efeitos sociológicos, as decisões sociológicas do turismo, né? O que eu queria apontar assim, né, também são com essas diferentes imagens, a gente vê um pouco essa diversidade, né, de locais turísticos no mundo. Então isso aqui é Cancún, no Caribe, um projeto, enfim, que vocês acho que vão ouvir falar bastante, né, bastante controverso também por toda a série de questões de impactos ambientais que causou na época. Por um outro lado, só essa península aqui recebe mais visitantes que o Brasil inteiro, né, recebe mais ou menos 8 milhões de pessoas por ano, né, o Brasil recebe em torno de 7, ou recebia até 2019. Né? Eu tenho, por exemplo, um turismo na África, né? Aqui baseado como se fosse um camping de luxo, né? Então um fluxo muito menor do que aquele massificado em Cancún, mas algo também bastante vinculado à distinção social, né? Uma coisa bastante cara fazer esse tipo de passeio aqui. Por outro lado, também dessa maneira esse país consegue receber uma receita maior, preservando seus recursos naturais e sem precisar de uma infraestrutura tão grande quanto essa daqui que a gente viu, né? O caso das Maldivas aqui, né? Não sei se vocês gostariam de passar algum tempo nesse bangalô ou a pandemia por aí, né? Fazendo esse isolamento. Então tem um pouco essa opção que eles fizeram por isolar o turismo da própria população local, né? Por uma questão política. Né? Eu tenho na Europa esse aumento agora do cicloturismo, né, e dessa ideia da viagem devagar, do slow travel, das pessoas viajarem para locais próximos de bicicleta, enfim, acho que essa questão da própria pandemia reforçou isso, né? Essa coisa do turismo responsável também, né? Eu tenho aqui enfim, essas moças que parecem ser europeias ou americanas, ou, enfim, visitando a Ásia, né, colhendo arroz, então essa mudança do turismo não ser mais só esse descanso, não sei se ficar lá estirado tomando sol, né, mas se engajar em atividades diferentes e procurar conhecer essas culturas novas, né, experienciar esses elementos. Então a gente vai vendo quanto esse fenômeno vai se diversificando, né. Eu tenho aqui o turismo de aventura, o turismo médico que eu comentei naquele outro vídeo, né, e novos públicos participando também desse fluxo, né, o que antes era bastante próprio dos países mais ricos, digamos assim, agora outras populações têm acesso também a visitar, né? Dois filmes aqui que eu coloco para vocês, né? Acho que vocês podem encontrar eles até nessas redes de streaming tipo Netflix. Tem o Babel, né? Que é a história de uma turista que, enfim, recebe um tiro no meio de uma visitação, num passeio, e aí tem toda uma rede, uma trama de como é que o mundo inteiro acaba se articulando nisso, né, e mostra um pouco o papel do turismo enfim, nessa articulação global, e o Impossível, né, que retrata aquele tsunami que houve lá na Tailândia. Né. Bom, então indo para os mapas, né, em relação às chegadas internacionais. A gente vê essa força global que é o turismo, mas ela não é, digamos assim, espalhada da mesma maneira ao redor do mundo, né? E o que a gente vai ver é justamente como é que são essas variações, tá? A partir daqueles indicadores que a gente aprendeu que foram conseguidos, né, a partir das definições oficiais.